Como testar uma fonte de computador? Muitas vezes você vai fazer manutenção em um computador que não liga e não tem certeza se há algum problema na placa ou na fonte. Basicamente você vai usar um multímetro, né, na escala de DC, ou seja, de tensão contínua, e vai medir as tensões na fonte. Aí no exemplo, primeiro eu fiz o jumper no fio verde com o preto, que é o terra. O verde é o que faz ligar, que é o power, e o preto é o negativo da fonte. Aí tem as cores ali nos conectores, todos os fios de mesma cor, eles têm a mesma tensão, tá? Então laranja 3,3 volts, o azul é menos 12 volts, 12 volts negativo. O vermelho é o pino dos 5 volts. Então todos os pinos ali são 5 volts. Vermelho, né? Aí tem o amarelo, que é o 12 volts. Ali eu estou medindo o laranja novamente. E o amarelo, que é 12 volts. Então isso é uma medida aproximada, que pode variar um pouquinho de acordo com o aparelho que você está usando para testar e com a característica da fonte, porque tem uma tolerância para isso, que é uma pequena variação entre a medição. Esse fio que eu deixei separadinho ali, o roxo, eu vou explicar já já. É o Power Good. Esse pino, esse Power Good, é que alimenta uma parte da placa mãe para que ela possa iniciar o funcionamento, para quando você pressionar o botão Power, fazer ligar a fonte. Então, se não tiver esses 5 volts no pino roxo, que é o Power Good, a fonte também não liga, ok? Então tirei o jumper ali, aí o verde fica com 5 volts, que é o circuito da placa-mãe que vai fazer cair essa tensão para poder acionar a fonte. E os 5 volts do pino roxo, que é o Power Good, que vai alimentar o circuito que faz essa função de ligar. Tá bom? Então basicamente isso aí. Eu vou colocar o desenho aqui, tem um diagrama com a identificação dos pinos. Esse é o básico para você fazer teste no seu computador. Então tem casos, por exemplo, que a fonte está boa, mas não liga. Então esse é o jeito de você saber, pelo menos testar a fonte separadamente, e se ela continuar não ligando, é algum problema na sua placa-mãe, etc, né? Pode ser o processador, ou a própria placa-mãe, alguma coisa em curto, certinho? Então aqui a gente tem um mapa, né, por assim dizer,
as tensões nos pinos do conector. Tem as cores aqui, ó, amarelo 12 volts, vermelho 5 volts, o roxinho que eu falei, o cinza, o PS1 que é o pino verde. Este cinza, quando liga a fonte, ele tem uma tensão aqui de identificação também dos circuitos, tá? da placa-mãe. Mas aí, igualmente como os outros, é só na hora que liga. Aí tem aqui os diferentes tipos de conector, né? Felizmente, as cores são padrão. Então, qualquer fonte que você pegar que tem os fios coloridos vai mostrar esses pinos aqui, os fios com essas cores, e dá para você saber quantos volts tem que ter. Aí, o multímetro pode ser um multímetro comum mesmo, pelo menos para você ter uma noção, né? É claro que se você tiver um multímetro bom, você vai ter uma leitura mais precisa. Em alguns casos pode ser um problema mínimo, né? Uma variação mínima de tensão, mas é difícil. Normalmente você medindo que as tensões tendo um valor bem aproximado ali, já dá para identificar que a fonte está boa. Ok? Então é isso, eu espero que ajude. Vamos trazendo essas informações aos poucos, né? Para não confundir, para não gerar mais desinformação do que informação. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários e a gente tenta responder com um pouquinho que a gente sabe. Ok? Até o próximo vídeo.